Mateus capítulo 5, versículo 5 e versículo 6 diz assim: Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Repete comigo: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, na semana passada nós demos início ao conhecido Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Esse, irmãos, é um dos sermões de Jesus mais conhecido, onde ele vai falar sobre as bem-aventuranças. E nós vimos, irmãos, que esse sermão, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7, é um sermão onde Jesus vai mostrar como que funciona o reino, quais são as regras, as normas do reino. Jesus, ele vai mostrar, irmãos, como que os filhos do reino devem viver, como que nós que fomos chamados por ele devemos andar, devemos nos comportar. Nesse sermão, Jesus, ele vai tratar de vários assuntos, e ele começa essas bem-aventuranças, irmãos, falando sobre o pobre de espírito. E nós vimos aqui na semana passada que o pobre de espírito é aquele que reconhece a pobreza do seu coração, que reconhece, irmãos, quão pecador ele é. É interessante, irmãos, que quem tem noção, quem verdadeiramente entende o seu coração, entende o seu pecado, consegue entender o amor de Jesus, consegue saber o tamanho do amor de Jesus. Então Jesus, ele começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Irmãos, apenas os pobres de espírito podem entrar no reino de Deus, podem entrar no reino dos céus. Apenas aqueles que com humildade reconhecem a sua pobreza, reconhecem a sua miséria, as mazelas do seu coração, apenas esses, irmãos, podem entrar no reino. E aqui já começa a ir contra tudo aquilo que nós ouvimos, começa a ir contra tudo aquilo que o mundo ensina, porque Jesus fala: olha, no reino de Deus, para você entrar, você tem que ser pobre de espírito. Como é feliz o pobre de espírito, aquele que conhece a sua realidade. Aí o mundo lá fora vai te dizer: não, lá fora você tem que viver uma vida sem arrependimentos, lá fora você tem que viver como se não houvesse amanhã, faça tudo que você tem vontade, não se arrependa de nada, porque afinal de contas o importante é viver. E Jesus vira e fala: não, como é feliz, ou mais do que feliz, é aquele que reconhece a sua pobreza, é aquele que se arrepende de seus pecados, é aquele que vem a Cristo, irmãos, quebrantado pela fé. E logo depois ele vai falar sobre os que choram. Mais do que felizes são os que choram. Irmãos, o choro aqui, nós vimos semana passada, não é choro porque você viu um filme romântico, não é choro porque você está passando por um momento difícil na vida, mas é o choro, irmãos, que é a consequência da primeira bem-aventurança. Quando eu reconheço a pobreza do meu coração e vejo o meu pecado, irmãos, isso me leva a chorar. Por quê? Porque foi os meus pecados que matou Jesus, foi os meus pecados que matou ele, que crucificou na cruz. Então, irmãos, quando eu enxergo a pobreza do meu coração, a segunda bem-aventurança, ela vem depois, são os que choram, não por causa desse mundo, mas por causa do seu pecado. Você olha para a sua vida, olha para Cristo crucificado, olha para o amor de Deus, irmãos, e você começa a chorar dizendo: Senhor, eu não mereço tanto amor, mas o Senhor me amou a si mesmo. Senhor, olha como que eu sou pecador, olha como que eu quero fazer o bem e não faço, como diz o apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou, eu quero fazer o bem e acabo fazendo o mal. Quantos não passam por isso, irmãos? Quantos não planejam fazer o bem, mas acabam fazendo o mal? E aí Paulo fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, apenas Cristo pode nos livrar. E isso nos leva às lágrimas. Você sabe por quê? Porque, irmãos, quando nós entendemos o sacrifício que foi para nós estarmos aqui hoje, nós conseguimos compreender o tamanho do amor de Jesus por nós.
Falta lágrimas nos nossos dias, irmãos, lágrimas de arrependimento. Nós temos lágrimas de tudo quanto é tipo nos nossos dias, menos as lágrimas de arrependimento. Essas é que está faltando. Essas é que está faltando. Não é nem as lágrimas no meio da multidão, é aquelas lá no seu quarto, irmão. Aquela que está você e Deus, e você se derrama e fala: Senhor, pobre e miserável homem que sou. Você lembra Jesus contando do fariseu e do publicano que foi orar? E um era arrogante e orava de si para si mesmo, ou seja, a sua oração saía da boca e ia para os seus próprios ouvidos, não subia a Deus, e dizia: Senhor, obrigado, eu te louvo porque eu sou bom, eu te louvo porque eu jejuo 3 vezes, eu te louvo porque eu dou dízimo por tudo, eu te louvo. E ele começa a exaltar as suas qualidades, como se isso pudesse significar alguma coisa, como se isso pudesse trazer salvação para ele. O publicano, irmãos, ele orava para Deus de cabeça baixa, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus fala: este desceu justificado, esse recebeu a graça de Deus. Por quê? Porque ele reconheceu a pobreza do seu coração, ele reconheceu quão pecador ele era. É para os doentes que Jesus veio, não para aqueles que pensam que são sãos. E Jesus então, irmãos, continua a bem-aventurança, e como eu disse, uma chama a outra, uma bem-aventurança já te empurra para a outra. Então aqueles que têm, que reconhecem a pobreza do seu coração, aqueles que choram pelos seus pecados, irmãos, eles recebem o fruto do Espírito, que é a mansidão. E Jesus então vai dizer: bem-aventurados os mansos. Como é feliz o manso! E aqui, irmão, isso vai novamente contra tudo que o mundo te ensina, porque o mundo te ensina a ser agressivo. Seja agressivo em todas as áreas da sua vida, seja agressivo no seu trabalho, passe por cima da concorrência, elimine, irmãos, aqueles que estão à sua volta. Só tem uma vaga na sua empresa, você tem que destacar, você tem que eliminar todos, você tem que conseguir. E Jesus vira e fala: não, feliz de verdade são os mansos. Como é feliz os mansos! O mundo, irmãos, ele fala de poder, e Jesus fala que, na verdade, irmãos, quem tem o poder para conquistar este mundo, aqueles que herdarão o mundo, não são os poderosos, não são, irmãos, aqueles que têm fama, sucesso, glórias, mas são os mansos de coração. Esses herdarão o mundo. Irmãos, Jesus ele vai dizer como é feliz aquele que é manso. Entenda bem, mansidão aqui, irmãos, que Jesus está falando, ela é comparada com domínio próprio. O que é ser manso, irmão? Ser manso é aquela pessoa que não se deixa levar pelas afrontas dessa vida. É aquela pessoa que domina a si mesmo, não apenas exterior, irmãos, mas é aquela pessoa que tem paz no seu coração. Ser manso, irmãos, é aquela pessoa que confia em Deus de tal forma que nada nesse mundo vai afligi-la. É aquele que vence o mal com o bem. É aquele que não retribui o mal. É aquele, irmãos, que não fica preso nas ofensas desse mundo. É aquela pessoa, irmãos, que não traz para o coração as coisas dessa vida. É isso que Jesus está falando, irmãos. E Jesus ele nos deu exemplo. Lá em Mateus 11 ele fala: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, que é manso e humilde de coração, nós vamos ver, irmãos, que Jesus algumas vezes ele se irou. Pastor, ele se irou sim, porque irar não é pecar. O problema é o que você faz com a ira. Então ele chega no templo, irmãos, e ali está um covil de ladrões. Fizeram da casa de Deus um covil de ladrões. E ele pega ali, irmãos, um chicote, derruba aquelas mesas e expulsam aqueles vendedores que ali estão e diz: olha, a palavra diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm transformado num covil de ladrões. Ali Jesus ele se enfureceu. Ali Jesus, irmãos, ele não foi passional, ele foi uma pessoa que ele agiu, irmãos, segundo a vontade de Deus. O que eu quero dizer? Ser manso, irmãos, não é você ser bobo ou estagnado, é você agir de acordo com a vontade de Deus. Entenda bem, irmãos, o coração de Deus, quando nós falamos: Senhor, dá-nos um coração igual ao teu.
O coração de Deus, ele ama algumas coisas e ele despreza outras. Irmãos, ter o coração igual a ele é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. E na questão, irmãos, de odiar o que Deus odeia, nós temos que tomar posturas firmes. Então, como é feliz o manso que anda de acordo com a vontade de Deus? O manso, irmãos, que não guarda inimizades no seu coração. Todos ali eram inimigos de Jesus. Jesus não era inimigo de ninguém. Tanto é que na cruz, qual foi a oração dele? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles se doíam de inveja, irmãos, eles tinham ódio de Jesus, eles queriam matar Jesus, e no coração de Jesus estava puro, porque ele fazia a vontade do Pai, porque ele andava no caminho de Deus, porque ele fazia a vontade de Deus. Ele se irava com as coisas que Deus ira, mas ele não se irava, irmãos, com a ofensa do próximo. Ele não se irava, irmãos, porque está tendo perseguição no seu trabalho. Bem-aventurados os mansos, aquele que tem domínio no seu coração, aquele que confia em Deus. Ah, pastor, mas tomaram o meu lugar na empresa. Aprenda isso, irmãos, de uma vez por todas. Ninguém toma lugar de ninguém. A porta que Deus abre para você é sua e você vai passar. Ninguém toma lugar de ninguém. Irmãos, o que Deus tem preparado para você é para você. Então você não precisa ficar de inimizades, pensando que um vai tomar o lugar, pensando que o outro vai passar na sua frente. Irmãos, você só tem que confiar em Deus, andar na vontade de Deus, ser submisso a Ele. Irmãos, trazer no seu coração a paz de Cristo, que excede todo entendimento. E no tempo certo, irmãos, Deus ele fará todas as coisas. Agora eu acho interessante, quantos buscam a felicidade, irmãos? Jesus ele está mostrando o segredo da felicidade. Quantos saem pelo mundo, eu quero ser feliz? Ele fala, você quer ser feliz? Como é feliz o homem que conhece a sua miséria, que chora pelo seu pecado, que é manso de coração. O homem que não é inimigo de ninguém. O homem, irmãos, que não carrega rancores e mágoas de ninguém. Pastor, isso é tão difícil. É claro que é, irmãos. É claro que é. Isso não é apenas difícil, isso é impossível para a carne. Somente o poder de Deus pode fazer isso em nós. Mansidão é fruto do Espírito. Somente o cristão cheio do Espírito, irmão, pode ser manso. Aleluia. Lembra de Moisés, irmãos, que é tido como o homem mais manso que pisou nessa terra? Irmãos, como que aquele povo colocou Moisés na prova, irmãos? Como que aquele povo, irmãos, colocou Moisés na parede? Ao ponto, irmãos, de Moisés sequer entrar na terra prometida. Mas quando Deus falou, Moisés, eu vou destruir esse povo e vou começar uma aliança contigo. Você sabe o que Moisés falou? Senhor, não faça isso, Senhor. Não faça isso. O que diriam as nações? Olha o zelo de Moisés pelo nome de Deus. O que diriam os outros povos? Eles diriam, Deus não deu conta desse povo, por isso os exterminou. Senhor, não faça isso, Senhor. Antes perdoa o teu povo. Antes, Senhor, conduz o teu povo. E Deus fala a Moisés, então vamos fazer o seguinte: eu enviarei um anjo à frente de vocês, mas eu não irei com vocês, porque esse povo é mau. A resposta de Moisés, Senhor, se o Senhor não for conosco, não me faça descer desse monte, Senhor. Eu não quero anjo, Senhor, para ir na frente. Eu não quero, Senhor, mais nada além do Senhor. Só o Senhor pode nos conduzir. Só o Senhor pode nos conduzir. Irmãos, como é feliz o manso, que confia no Senhor, que não se alegra com a maldade, com a injustiça. Qual que é a recompensa dele? Eles herdarão a terra, irmãos, e eles já herdam. Nós já herdamos essa terra. Você sabe por quê? Porque tudo que nós desfrutamos dessa terra, irmãos, nós desfrutamos para a eternidade. O ímpio desfruta das coisas desse mundo, irmãos, como se não fosse haver o amanhã. Nós desfrutamos, irmãos, de qualquer coisa que seja, não apenas no presente, mas sabendo que haverá um futuro para nós, sabendo que haverá uma eternidade para nós. Então, novamente eu digo, não são os poderosos, não são os militares, não são os políticos, não são os governantes. Irmãos, não são eles que herdarão a terra, eles passarão.
mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Amém. Nós herdaremos a terra. Aleluia. Nós que não somos nada nem ninguém, somos os herdeiros dessa terra, não apenas presente, mas futura. Herdaremos novos céus e nova terra, irmãos, que descerá, e ali, irmãos, estaremos com o Senhor para sempre. Essa promessa é nossa, irmãos, é isso que nós aguardamos. Então Jesus, ele continua dizendo, olha, além da mansidão, mais do que feliz é aqueles que têm fome e sede de justiça. E como eu disse, irmãos, uma coisa te empurra para a outra, atrai a outra. Isso é uma sequência. Aqueles que são mansos de coração, eles têm fome e sede de justiça. Essa palavra fome e sede, irmão, é aquela fome desesperada, aquela sede desesperada, irmãos, daquele que busca, é como se a sua vida dependesse disso. É dessa fome que Jesus está falando. Quem aqui já passou, irmãos, muito tempo sem beber água e ficou com uma sede? Fome eu acho que não é tanto não, Graças a Deus a gente sempre acha alguma coisa, mas se você ficar com sede, irmãos, é terrível, é terrível. Jesus está falando como é feliz aquele que tem fome e sede de justiça, que busca desesperadamente saciar a sua alma, saciar o seu interior. Irmãos, a justiça que Jesus está falando aqui é a justiça, primeiro, é a justiça imputada a nós. Por quê? Porque, irmãos, nenhum de nós, a nossa justiça própria, ela não serve para Deus, ela não nos apresenta diante de Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará, irmãos, diante dele? Apenas aqueles que foram justificados por Cristo, apenas aqueles que receberam a justiça dele. Bem-aventurado, como é feliz o homem e a mulher, irmãos, que tem fome e sede da justiça de Cristo. Por quê? Porque, irmãos, quando nós recebemos a justiça dele ali na cruz, nós passamos a ser apresentados diante de Deus. Nós podemos nos achegar diante de Deus. Irmãos, eu acho interessante que às vezes a gente sempre ouve uma frase e a gente não entende ela muito bem. E a frase é o seguinte: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Não é isso? Mas quando Deus vai condenar o pecado, Ele condena o pecador. Não existe separação de pecado e pecador. É uma coisa só. Não é o pecado que vai para o inferno, é o pecador, com toda a sua vida. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós pecadores, a única forma de nos achegarmos a Deus é por meio de Cristo, é por meio da justiça de Cristo. Não temos mérito em nós. Eu costumo dizer isso sempre. Imagina você diante de Jesus, e Jesus faz uma pergunta para você: por que eu deveria deixá-lo entrar? O que você diria, irmãos? Ah, Senhor, fui tão bonzinho. Não, não foi. Não foi. Ah, Senhor, mas é porque eu vivi uma vida. Não, não viveu, irmãos. Não viveu. Se o Senhor trazer à tona os nossos pensamentos, irmãos, todos nós seremos envergonhados. Se o Senhor trazer à tona, irmãos, as mazelas do nosso coração, todos nós seremos envergonhados. Às vezes nós desejamos o mal. Às vezes, irmãos, nós fazemos o mal. Às vezes nós nos alegramos com a miséria e com a destruição. Nós ignoramos a dor do outro. Irmãos, e a palavra de Deus, ela é tão completa que o pecado não é apenas o que você faz, mas é o que deixa de fazer. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Nós pecamos por fazer algo, pecamos porque não fazemos algo, pecamos de toda maneira. E se dissermos que não temos pecado, irmãos, somos mentirosos. Somos mentirosos. Então Jesus pergunta: por que eu deixaria entrá-lo? Qual resposta nós teríamos, irmão? Ah, Senhor, eu profetizei no teu nome. Afasta de mim que eu não te conheço. Eu curei enfermos. Afasta de mim que eu não te conheço. Ah, mas eu expulsei demônios. Afasta de mim que eu não te conheço. Nada disso, irmãos, é critério para a salvação. A pessoa pode fazer todas essas coisas. É por isso que o povo de Deus não pode ser iludido com essas coisas. Porque a pessoa pode fazer tudo isso e ainda ir para o inferno.
A única resposta, o único meio que nós temos para poder entrar, irmãos, se Jesus perguntasse por que eu deixaria você entrar, a única resposta é: Senhor, não há nada em mim que me faça merecer, que me dê acesso, mas eu entro por causa do teu sacrifício, por causa do Senhor, por causa da tua justiça. Foi o Senhor que abriu o caminho para mim. O homem não podia ir a Deus, Deus vem até nós para nos salvar. Deus vem até nós para nos buscar. Deus vem até nós para nos chamar. Não foste vós quem me escolheste, eu escolhi a vós. Se vocês amam, se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Tudo começa nele, tudo é por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não tem mérito em nós. Não tem mérito em nós, irmãos. Paulo fala: do que eu vou me gloriar? Quanta arrogância, quanta soberba. Não há nada para gloriar, irmãos, a não ser uma coisa. Paulo ele fala: se eu me gloriar, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Ali na cruz está a minha glória. Ali na cruz está a minha honra. Ali na cruz, irmãos, está a minha vitória. Ali na cruz eu fui salvo, eu fui redimido, os meus pecados foram lavados, a justiça de Cristo veio sobre mim. Abre aí, irmãos, 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Oh Deus. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo sem pecado, o Cordeiro de Deus imaculado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Como é feliz aquele que tem fome e sede de justiça. Como é feliz aquele que busca a justiça não própria, mas de Cristo. Como é feliz, irmãos, aquele que compreende as verdades que Jesus está dizendo aqui. Agora imagina Jesus falar isso, irmãos, para os fariseus daquela época, para aquele povo daquela época. Imagina Jesus falar isso para nós hoje, irmãos, onde muitas das vezes nós temos uma visão distorcida do que é o reino, do que é o evangelho. Onde muitas das vezes, irmãos, até mesmo nas igrejas, nós somos orgulhosos, somos soberbos. Onde muitas das vezes, irmãos, até mesmo nas igrejas, nós aprendemos, irmãos, que nós merecemos tudo de bom que há no mundo. Irmãos, se Deus der o que nós merecemos, eu garanto para você que não vai ser bom. Ah, pastor, então eu tenho que viver uma vida miserável. Não, você tem apenas que viver a vida que Deus tem para você. Que Ele comprou ali na cruz, que Ele conquistou pela sua morte. Essa é a vida de Deus. Essa é a vida que Deus preparou para nós. Irmãos, e isso independente do que vai ser no mundo, nós temos que viver a vida que Deus nos deu. Os que têm fome e sede de justiça, sabe qual é a recompensa deles? Eles serão saciados, serão fartos, poderão entrar por aquelas portas, poderão se achegar a Deus, não por sua causa, mas por causa de Cristo. Poderão andar pelas ruas daquela cidade, irmãos, poderão estar com o Senhor para sempre. Como é feliz esse homem, essa mulher, que mesmo enfrentando as lutas desse mundo, mesmo passando enfermidades, tormentas terríveis, aflições, sofrendo percas atrás de percas, como é feliz esse homem, essa mulher, irmãos, que um dia poderá estar com o Senhor para sempre, e ali, irmãos, vai poder olhar para trás e ver que toda a dor dessa vida não se compara com a glória que o Senhor preparou. Como é feliz, irmãos. Agora, como é triste o homem e a mulher que desfruta das glórias dessa vida, que desfruta das coisas desse mundo, mas que quando chega no fim da sua vida, irmão, não tem mais nada a não ser morte e destruição. Você vê, irmãos, que a felicidade está no lugar onde muitos não procuram. Não está onde o mundo está procurando, irmãos. A verdadeira felicidade está aqui, está em Cristo.
Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Irmãos, isso é glorioso para nós. E nessa noite eu te convido a ter fome e sede de justiça. Essa justiça não é apenas a justiça de Cristo, irmãos, é a principal, mas também, irmãos, é a justiça das nossas obras. Nós temos que ser justos. Aquele que foi salvo por Cristo, irmãos, ele agora tem que mostrar por meio das suas obras o que é um viver cristão. Temos que andar em justiça. Não podemos fazer o mal. Não podemos, irmãos, fazer coisas que desagradam a Deus. Não podemos ser injustos. Ainda que nós venhamos sofrer a perca, o prejuízo, mas temos que ser justos. Temos que ser justos. Assim como Deus, irmãos, é justo. Nós temos que clamar pela justiça de Deus nesse mundo. Quantas coisas, irmãos, acontecendo. E você olha para esse mundo e parece que existem dois mundos completamente diferentes. Você olha para um que está debaixo d'água, irmãos, milhares de pessoas sofrendo, e outros que estão num show miserável, irmãos, curtindo a vida como se nada tivesse acontecendo. E você olha, meu Deus, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eles estão sem direção, eles estão perdidos. A direção está aqui, irmãos. A direção é a palavra de Deus. É nela que nós temos vida, é nela que nós temos esperança. Fique sobre os seus pés. Peça ao Senhor um coração manso. Peça ao Senhor, irmãos, para que você venha ter fome e sede de justiça. Talvez você acostumou com as injustiças dessa vida. Quantas vezes a gente fala, pastor, não vale a pena ser bom, porque o mundo é os maus que se dão bem. Sim, irmãos, eles se dão bem no mundo, mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, espertalhão nenhum vai passar na frente. No reino de Deus, os maus não têm lugar. No reino de Deus, irmãos, aqueles que têm fome e sede de justiça é que serão fartos, os demais, irmãos, continuarão de fora. Por isso fala com o Senhor nessa noite. Senhor Deus, soberano Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nessa noite nós nos achegamos a Ti, Senhor. Senhor, nessa noite, Pai, nós confiamos na Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra nos ensina, Pai, que nós, os filhos do reino, nós temos que ser mansos de coração. Senhor, dá-nos um coração como o Teu, Senhor. Nos ensina, Deus, a ser manso como Tu, Senhor. Nos ensina, Deus, a obedecermos a Tua palavra. Nos ensina, Pai, a andarmos na Tua direção, Senhor. Tira do nosso coração toda mágoa, toda dor, todo rancor, Senhor. Que não haja nada em nós que nos impeça, Senhor, de nos achegarmos a Ti, Senhor. Purifica o nosso coração. Senhor, nós herdaremos a terra e nós já a herdamos, nós já desfrutamos das coisas desse mundo para a eternidade, Senhor. Mas nós aguardamos a herança completa quando o Senhor vier para nos buscar, Senhor. Senhor, dá-nos um coração que tem fome e sede de justiça, Pai. Deus, que nós venhamos abrir mão, Senhor, da nossa justiça própria, da nossa arrogância, da nossa soberba, do nosso ego, e que nós venhamos confiar apenas no Senhor. Apenas no Senhor. Todo o bem que nós recebemos vem de Ti, Senhor. Todo o mal que nós recebemos é de nós mesmos. Por isso, nessa noite, Pai, nos ensina a olharmos para o Senhor. Nos ensina a buscarmos o Senhor de coração. Dá-nos essa fome, Senhor, desesperada. Dá-nos essa sede, Deus, desesperada, para que nós venhamos nos achegar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, conduzir o Teu povo nessa hora, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Assim nós oramos, Deus, e assim nós te agradecemos. E todos digam amém. Amém.